Então, vou passar a palavra ao Tiago Barral para começar com a primeira exposição e depois o Felipe faz os seus comentários de moderador entre o primeiro e o segundo palestrante. Tiago. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar o Gustavo e Daniel também, colegas aqui do painel, desse painel virtual, e agradecer, obviamente, o convite da Anshan e da EPBR e a oportunidade de participar desse debate. Eu sempre aprendo muito com esses espaços, né? Então, eu gostaria de começar comentando um pouco sobre o atual momento, né? Eu acho que a gente tem tido bastante espaço para discutir, entender, procurar entender esse momento, que ele é um momento único e de bastante incerteza, né? Eu gosto de organizar um pouco o atual momento, enxergando pelo menos, eu diria, dois grupos fundamentais de impactos ou implicações que essa crise tem. Primeiro são aqueles efeitos ou impactos de curto prazo ou temporários, né? A redução da atividade econômica, da produção, a redução da renda e, obviamente, o consumo de energia está inserido, né, como esses impactos. E, obviamente, tem uma categoria, né, que a gente também não pode deixar de estar atento, que são efeitos, eu diria, de média, longa duração e possivelmente até alguns efeitos permanentes que essa crise pode trazer, né? Mudanças em padrão de consumo, padrão de atividade, comportamentais, enfim. E quanto maior o prolongamento dessa crise de saúde pública, maior a gente vai ver pode ver esses efeitos de curto prazo realmente se propagando para uma duração mais longa, né? É importante também perceber que essa é uma crise geminada, né? Uma crise de saúde pública, né? Que traz consigo uma crise econômica. E, obviamente, que o maior ou menor sucesso na gestão da crise de saúde implica um maior ou menor impacto econômico, né? E não dá para ver o efeito disso só no curto prazo ou esse período mais agudo. É importante também pensar que, às vezes, uma solução um pouco mais aguda no curto prazo pode permitir uma maior uma recuperação um pouco mais sólida no segundo momento, caso a gente não se depare aí com uma segunda onda de contágios, né? E a gente está acompanhando o que está acontecendo em alguns países que já atingiram esse momento mais crítico. Bom, tendo em vista esses efeitos de curto prazo e alguns efeitos de média e longa duração, dois grupos, eu diria três grupos de ações são cabíveis, né, no âmbito da política econômica, da política energética e, enfim, da política pública de uma forma geral, que são aspectos emergenciais, né, ações emergenciais de curto prazo, né, algumas ações relacionadas ao momento de retomada das atividades, de aceleração dessa recuperação econômica, e eu diria que também uma terceira categoria, que são linhas de ação estratégicas que já estavam presentes antes da crise e cujos, enfim, e a crise não afetou os fundamentos disso, né? Sobretudo essas agendas mais estruturantes de abertura do mercado de gás, modernização do setor elétrico, entre outros. Então, a partir dessa leitura inicial, né, dessa sistematização, digamos assim, da leitura dos impactos e das ações, o que a gente está percebendo hoje quando a gente procura desenhar cenários de médio e longo prazo para o planejamento energético, né, que é a função primordial da EPE. Primeiro, a gente tem percebido uma governança global relativamente fraca, uma baixa articulação internacional, o que traz um componente de incerteza maior sobre a capacidade aí dos países de coordenar ações e mitigar o impacto da crise. A gente está vendo também alguns países que, nesse momento, parecem já ter superado esse período mais agudo de crise e que estão numa etapa já de planejamento de retorno gradual, né, e buscando
reduzir os impactos ou riscos de uma segunda onda de contágio. A gente está vendo aí, sobretudo na Europa e na Ásia, esse movimento acontecendo. Isso vai ser importante também como uma referência para o que pode acontecer no Brasil e orientar algumas ações. No momento inicial também da crise, no âmbito da governança pública doméstica, né, o Ministério de Minas e Energia realizou uma série de reuniões com secretários estaduais de infraestrutura e também com as várias associações que representam, né, os diversos setores, segmentos do setor energético, para justamente fazer um mapeamento dos principais pleitos e buscar uma coordenação na comunicação, conforme aí algumas diretrizes federais, buscando aí realmente a manutenção dos serviços essenciais de infraestrutura e de abastecimento de energia, tá? Tanto de petróleo, gás natural, como de energia elétrica. Então, eu acho que trazer alguns números que são importantes, né? Nesse primeiro momento em que a gente faz esse balanço do primeiro mês, né, dos primeiros 30 dias de confinamento, né, que começaram em meados de março e chega até agora meados de abril, o que a gente viu realmente, né, como se imaginava, uma redução muito forte da demanda de energia. Energia elétrica, petróleo, derivados, gás natural e biocombustíveis. Então, quando a gente olha globalmente, a demanda de petróleo, segundo a Agência Internacional de Energia, teve aí uma redução de mais de 9 milhões de barris dia de redução. Né? Para 2020, essa é a projeção. Tá? E só no mês de abril, essa redução foi da ordem de 29 milhões de barris. Então, que é um valor mensal que não se via desde 1995, para a gente ter uma ordem de grandeza. E o primeiro impacto que a gente vê quer dizer, quando a gente olha no médio e longo prazo, realmente é uma redução dos investimentos, da expectativa de investimentos em AIP, que se imagina aí da ordem de 30% em relação ao ano anterior, né, 2019. Portanto, uma retração nesses investimentos equivalente ao valor mais baixo em 13 anos. Tá? E agora, né, notícia quentinha, a gente está vendo também um aumento dos estoques de petróleo e aí uma pressão, né, sobre os preços de petróleo, como a gente viu hoje aí, está vendo hoje aí o mercado operando realmente com preços extremamente baixos, sobretudo nos Estados Unidos e alguns locais onde os estoques, né, a capacidade logística já está saturada. No caso do GLP, o que a gente viu inicialmente foi uma corrida por estoques de GLP e aí uma campanha de conscientização e esforços de importação de GLP por parte da Petrobras. Com relação ao setor de biocombustíveis, né, o setor ele tem dívidas muito atreladas ao dólar, e então, se por um lado a valorização do dólar frente ao real favorece a exportação de açúcar, por outro lado também gera uma pressão sobre o endividamento do setor. E com relação ao setor elétrico, os dados mais recentes, tanto do operador quanto da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, indicam uma redução nesses últimos 30 dias. A projeção é de uma redução de quase 13% em relação ao mesmo período, né, mês de abril em 2019, e nos últimos 30 dias uma redução no consumo de energia elétrica na rede do sistema interligado da ordem de 10%, sendo que em alguns estados essa redução foi da ordem de 23%, como no Rio Grande do Sul, alguns estados mais, outros menos. Enfim, e esse retrato, né, esses números, eu acho que ele trazem realmente a dimensão do que a gente está percebendo e, portanto, a necessidade dessas ações de gestão de curto prazo, obviamente sem perda de perspectiva e de observância de alguns princípios da política energética e da política econômica. Então, globalmente, né, internacionalmente, eu acho que aqui no Brasil tem seguido pelo mesmo caminho. O afrouxamento monetário tem sido a tônica, né, e a gente está vendo isso
também chegar no setor elétrico com os 900 milhões de reais do Tesouro aportados na CDE, na Conta de Desenvolvimento Energético, né? E, além disso, algumas outras ações aí dentro do próprio setor de postergação dos leilões, de discussão de aspectos de gestão da estrutura tributária no âmbito do mercado de biocombustíveis e mesmo de petróleo, sobretudo para pequenas e médias empresas. Então, eu diria que o momento é realmente bastante crítico e enseja um conjunto de ações que estão sendo construídos e que precisam ser, obviamente, monitorados e validados a cada momento, na medida em que o cenário é bastante dinâmico. Então, eu não vou me estender inicialmente para abrir espaço para o debate, e eu devolvo a palavra, acredito que o Felipe já tenha recuperado o seu áudio, eu devolvo então para vocês, para a gente poder dar continuidade ao debate. Obrigado. Vamos ver se vocês estão me ouvindo agora? Sim, ouvimos. Opa, então tá. Eu queria começar primeiro agradecendo ao Pedro pela parceria da Câmara Americana, que é uma parceira da EPBR desde que a gente criou a EPBR, está sempre junto com a gente e a gente vem desenvolvendo um trabalho bem bacana junto, tem uma série de eventos que a gente vem fazendo que são bem bacanas e tenho certeza que a gente vai continuar fazendo muitos eventos juntos. Essa série de webinars sobre os impactos da crise, quer dizer, das crises no setor de energia também é mais um movimento que estamos fazendo juntos, desenvolvendo conteúdo e trabalhando juntos em prol do setor de energia e das discussões e de levar ideias e trocar ideias. Então, mais uma vez, agradecer à Câmara Americana e agradecer também a todo mundo que está participando do webinar, que está escutando a gente e dedicando um pouquinho do tempo para discutir com a gente. Agradecer também ao Tiago, ao Gustavo e ao Daniel pela possibilidade de doarem um tempo para discutir com a gente, também é muito importante e agradeço mais uma vez aí por vocês estarem aqui com a gente. Dito isso, vou passar a palavra para o Gustavo, que vai falar, vai trazer a visão do Ministério da Economia e depois a gente volta para ouvir o Daniel. Obrigado. Gustavo. Primeiramente, agradecer o convite, a oportunidade da Ancham, em nome do Pedro, EPBR, Felipe Marcial, assim como os colegas de painel, o Tiago Barral e o Daniel. Primeiramente, gostaria de trazer alguns aspectos mais gerais, macro, da nossa visão acerca dessa crise. De fato, a gente percebe, e os agentes percebem, que essa crise ela tem o componente transitório decorrente do fechamento da economia, das quarentenas. Porém, esse aspecto transitório ele pode e certamente vai trazer em muitos setores um efeito permanente de perda de empregos, de recessão. O desafio hoje, o papel dos governos, de forma geral, é prover liquidez ao mercado, prover um expansionismo fiscal e monetário, e é o que está ocorrendo aqui no Brasil. O governo federal, os pacotes e as medidas tomadas em conjunto estão em torno de 4% do PIB, isso comparado a outros países é uma escala até que expressiva. Então, o esforço aqui do governo brasileiro, da nossa sociedade, tem sido grande para atravessar esse período. Então, nós estamos, de fato, num período de aprofundamento, de certo colapso, em que o foco é, primeiro, trazer
condições para que, logicamente, a área da saúde, o atendimento à pandemia possa ser feito da melhor forma, também de assistência a quem está mais vulnerável. A gente vê aqui as medidas do governo de proteção social, dos auxílios que foram aprovados recentemente, e também proteção ao emprego. Então, tá posto isso, a gente vê que esse período muito difícil, e os setores, todo mundo está tendo suas dificuldades, mas a gente, em algum momento, esse processo de abertura vai acontecer, de reabertura, e o desafio é entender quando e como esse processo acontece. Então, nesse próximo período de reabertura, outros desafios vão se colocar, justamente talvez na formação das expectativas, de o mercado conhecer qual é a trajetória da economia, tanto interna como internacional. Como vai ser o nível de demanda nos setores em geral para o futuro. E isso talvez nos traga uma resposta de qual é o timing aí, qual é a trajetória dessa retomada. Então, haverá nesse período de abertura incertezas, uma espécie de ressaca aí, e nesse sentido acho que o papel dos governos e da economia, né, da equipe econômica, vai ser estudar o tamanho dessas medidas, a continuidade dessas medidas, mas em certo ponto também sinalizar a continuidade de uma trajetória que a gente já vinha experimentando num período recente, justamente de retomada da confiança de investidores, de vislumbrar qual é o cenário econômico, de ter a devida liquidez nos mercados e por aí vai. Então, nesse sentido, a gente vê que, por um lado, importantíssimo e totalmente necessária a expansão fiscal, o atendimento, mas quando a gente começa a olhar para médio prazo, a gente vê que aquela velha máxima, o tamanho o veneno, a medida do veneno depende da dose, vamos dizer assim, se ele é um remédio ou é um veneno. Então, isso eu quero mencionar a questão justamente da expansão fiscal e da trajetória da dívida pública, que, de certa forma, ela, se passar do ponto, digamos assim, ela pode ser uma armadilha para a retomada de um crescimento sustentável da nossa economia. Então, eu vejo que está mais ou menos posto esse desafio aí. É, logicamente, muito difícil saber o timing disso, como que essas coisas vão acontecer, mas a gente enxerga essa trajetória. Agora, falando um pouco especificamente da política energética, também no curtíssimo prazo, o governo tem se concentrado em atender ou em se preocupar com alguns setores mais impactados. Nesse cenário, a gente vê o setor elétrico, todo o sistema representado na ponta pelas distribuidoras, que já houve algumas sinalizações em termos de um atendimento do Tesouro à tarifa social, bem como a aprovação de uma medida de liquidez para essas distribuidoras. E também se coloca, na minha visão, a questão de biocombustíveis, que não só pela crise do coronavírus, mas também num movimento que já vinha acontecendo, houve uma mudança de preços relativos ali, pela queda expressiva do preço do petróleo, o que acaba impactando fortemente o setor de etanol. Então, o que se discute, o que se pode pensar para esse mecanismo transitório
pode ser em termos de ajustes tributários ou alguma medida para ter um alinhamento nesses preços relativos. Então, por outro lado, a gente vê também que, já saindo um pouco dessa trajetória, já pensando na retomada, que a gente não sabe quando vai acontecer, como eu disse, mas algumas ações do governo podem e devem permanecer, o que já está acontecendo. Eu acho que não temos motivo para mudar o rumo da agenda da política energética que vem ocorrendo. Talvez ali no segundo semestre a gente tenha condições de dar uma continuidade mais firme nessas agendas, e aqui eu menciono o projeto do setor elétrico, o projeto de lei do setor de gás natural, assim como a privatização da Eletrobras, que eram agendas que estavam, principalmente os dois primeiros, eram agendas que estavam até que bem encaminhadas, com uma perspectiva de aprovação a curto prazo, que infelizmente foi interrompida agora com a crise. Mas num processo ali de retomada de algumas agendas, eu vejo que a gente pode ter uma resposta positiva, a própria crise como um instrumento de senso de urgência de todos os envolvidos, para que haja uma sinalização positiva ali já neste ano, e possamos ter essa retomada, ter esses investimentos e uma sinalização para o mercado da política energética. E, por último, meu comentário aqui nessa introdução, acerca dos leilões. A gente já, como todos sabem, a gente conseguiu fazer os leilões da seção onerosa o ano passado, restando os campos de CEP e Atapu. A despeito de quando será oportuno fazer esses leilões, eu acho que já tem ocorrido um processo, principalmente junto à PPSA, com a Petrobras, de redefinir as compensações e as coparticipações desse campo para reduzir incertezas. Agora, quando vai ser o momento oportuno de ocorrerem esses leilões é difícil vislumbrar, justamente com esse cenário de preços bastante deprimido que nós temos. Então, vamos, justamente porque a gente vê que, a partir de determinado patamar de preços, os leilões em si, eles praticamente não arrecadam bônus positivos, não têm resultados ali, principalmente em termos fiscais, positivos. Então, felizmente, ano passado foi possível fazer parte desses campos. Alguns dizem que foi o último trem aí que partiu. Eu vejo que, enfim, acho que o futuro mesmo de leilões e desse ciclo de leilões com bônus e alíquotas expressivas pode estar se encerrando, pode ter se encerrado, e aí daqui para frente a gente passa a olhar mais para a oferta permanente, né? Tanto na concessão como na partilha. Então, essas são minhas primeiras palavras aqui, e devolvo aqui para o Felipe. Obrigado, Felipe. Vou passar direto a palavra para o Daniel, e para tentar corrigir essa falha aí, mais uma do áudio. Mas só um comentário, Gustavo, a respeito dos leilões. Tem muita gente que acha que o trem seguiu e que a oportunidade acabou, né? Ainda mais com esse preço aí que está vindo de petróleo. Mas a gente vai debater isso mais na frente. Daniel, por favor. Obrigado a todos, espero que estejam me ouvindo aí. Agradecer a AmCham e PBR pelo convite, já parabenizar meus colegas aí, Thiago e Gustavo, e vou tentar agregar de alguma forma aqui, né? O desafio do coronavírus é grande, e de ser o terceiro também, e ainda mais num dia como hoje, mas a
Acho que a minha ideia aqui é trazer um pouco de perspectiva jurídica, não necessariamente falar para advogados e juridiquês, mas trazer um pouco de conteúdo jurídico relacionado à crise, seus impactos no setor de energia, e também do setor privado. Nós, o escritório, representamos também entidades públicas, mas na maioria dos casos são players privados, né? E, bom, a gente achou que a expressão tempestade perfeita, a gente sabia o que significava no passado, e a gente está descobrindo que não, né? Que agora já estamos realmente num momento drástico aí. Acho que meus colegas já falaram bem, a gente está vivendo um período de grande incerteza, a gente já viveu outras crises, mas eram crises diferentes em vários aspectos, não eram crises globais de economia, atividade econômica, vida, petróleo, energia, eram muitas vezes de oferta ou uma questão geopolítica que tinha uma saída, podia ser um acordo de paz ou um país invadir outro, e agora um canal ser aberto. Agora a gente não sabe exatamente o efeito, o tamanho dela. O Thiago mencionou os países que estão na frente no coronavírus, às vezes isso volta. Então, se a gente achar que é um seriado aí no Netflix, a gente não sabe nem se está na primeira temporada ou na metade, o que quer que seja. A gente já sabe algumas coisas, porém. A gente sabe que esse é um ano de retração do PIB global. A gente sabe que vai mudar o jeito que a gente vai viver, trabalhar, que as cidades vão se organizar. Não sabemos a extensão, mas vai mudar. E a gente sabe que a gente está vivendo uma crise de liquidez. O Gustavo já até mencionou algumas medidas do nosso governo federal, mas é uma crise mundial de liquidez. E a gente sabe que, em termos de arrecadação, vai afetar muito, principalmente os estados que dependem de receitas de participação governamental, de royalties, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo. E o Thiago bem colocou números aí hoje, cada vez mais assim, que assustam. A gente estava vivendo uma disputa de preço na oferta, passou a viver um problema de demanda nunca antes visto, estão chamando já de Black April, e a gente nem terminou o mês, mas é uma queda absurda do Brent, do WTI, hoje derretimento do mercado futuro WTI. Então é um colapso da demanda, não é uma queda da demanda, e isso muda totalmente as perspectivas, porque o último elemento da equação, que é a estocagem, que foi o que estourou hoje, é essa nitidez de que a estocagem, a capacidade mundial de estocagem está chegando próximo aí do seu limite. E quando coloca na equação oferta, demanda e estocagem, a gente está num cenário que a indústria nunca viveu, de petróleo. Então, estamos no limite aí de produtores dos Estados Unidos terem que pagar para alguém levar o petróleo que eles produziram. Aqui no Brasil, obviamente, não tem como escapar, só na parte começando aí pela EP ou Petrobras, que está declarando aí, precisa reaprender, aprender a viver num cenário de barril entre 20 e 30, e não é a Petrobras, são todas as empresas produtoras, anunciou a hibernação de mais de 60 plataformas. O refino está sendo ajustado também, porque seja pela queda da demanda, seja pela queda na capacidade disponível de estocagem. O Thiago já mencionou a exceção do GLP, que houve uma onda ali de aquisição. O setor elétrico já também muito bem coberto, mas estamos num cenário de sobrecontratação e aumento na inadimplência, então a distribuidora já está sentindo de cara na ponta, daí até a medida do chamado aí socorro às distribuidoras, que está sendo gestada. Acho que pela configuração do setor elétrico, já acho uma medida um pouco mais nítida para ser desenhada, pelo menos no curto prazo, como a gente estava separando aqui antes, até entender o tamanho da crise, deixar o mercado funcionando. Ou seja, nesse setor, nessa perspectiva, é uma perspectiva ainda de crise muito grave, de não saber aonde vamos chegar, não saber quando termina. Isso tem, além dos impactos econômicos, impactos jurídicos, né? Então, em vez de separar curto e longo prazo, vou começar separando os contratos que já foram assinados daqueles novos negócios. Os contratos que foram assinados, não é só na indústria do petróleo, gás e energia, mas também em outras, existem teorias no direito, cláusulas e regras de direito civil e direito administrativo, que é conhecida a força maior, o fato do príncipe, teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, e que todas já foram aplicadas no passado em alguma medida, já foram apreciadas pelos tribunais, mas nunca na magnitude que nós estamos vivendo hoje. Então,
a incerteza vem também para o campo jurídico, para o campo do resultado que isso vai ter nos contratos, como os tribunais arbitrais, como o judiciário vai interpretar. Isso é uma questão que vai demorar provavelmente alguns anos para a gente ter a dimensão, mas os agentes econômicos já estão tendo que tomar decisões agora. Então, a gente tem, obviamente, desde os entes públicos suspendendo prazos, postergando obrigações, ou já aprovados, ou em fase de estudo e avaliação. A gente tem casos já mais públicos de força maior sendo declaradas no negócio da distribuição de combustível, distribuição de gás, possivelmente. Então, agora, quando há uma pandemia com esse impacto, tem uma questão que é muito simples. Não dá para todo mundo declarar força maior, porque aí alguém tem que pagar a conta. Então, é aí que entram as medidas econômicas que a gente estava falando antes, porque saindo a questão da liquidez imediata de curto prazo, em algum momento os agentes, os contratos têm que voltar. Então, há ainda uma questão a ser resolvida de como essas teorias, como esses institutos vão ser aplicados. Nos novos negócios, olhando para o futuro, aí a gente tem um cenário mais incerto ainda, porque o setor de energia é um setor de contratos estruturados, o setor de projetos novos são projetos de longo prazo, que tem uma cadeia contratual que depende, muitas vezes, de horizontes de 10, 15, 20 anos, em produção de EP até 27 anos. Então, é um mercado acostumado a oscilações de preço, é um mercado acostumado a oscilação de demanda, mas é um mercado que nunca viveu o que está se vivendo hoje. Então, a capacidade de novos projetos serem construídos, serem aprovados, dinheiro entrar hoje, está sendo muito questionado. É claro, nesse momento de curtíssimo prazo não tem, mas estamos já pensando na hora que voltar, acabar o distanciamento social, a economia voltar a funcionar, ter atividade econômica, qual vai ser a capacidade dos novos negócios. As rodadas, os leilões, meus colegas já até mencionaram, né? Eles próprios têm mais capacidade para falar, já de um adiamento. E quando voltar, entender melhor como é que vai ser a configuração econômica dos agentes nesses leilões. Mas outras decisões de investimento, por exemplo, operação de fusão e aquisição, M&A, também são afetadas. Você tem uma destruição de valor muito grande, uma dificuldade em precificar os ativos, uma dificuldade de liquidez de quem está vendendo, de saber se o ativo tem liquidez, uma dificuldade de liquidez para o comprador, que precisa de recurso, ou porque ele está disputando internamente pelo recurso, ou porque ele vai buscar no mercado financeiro, e os financiadores, nesse momento, ficam contraídos. Isso afeta muito o ambiente de negócio, a M&A como um todo, não só no setor de energia, mas, claro, no setor de energia, com essa questão estrutural que a gente está vivendo, tende a ser um desafio um pouco maior, o que não significa que vai ficar sem negócio, né? Para o M&A, muitas vezes, a dificuldade gera oportunidade, simplesmente acho que o resultado principal é que vai mudar um pouco a configuração de preço, de estrutura, vai mudar um pouco os players que estão comprando, vai mudar um pouco o poder de barganha na mesa entre comprador e vendedor. Obviamente, a situação de crédito de todo mundo da cadeia vai ser muito avaliada. Então, todos os agentes do setor de energia têm um papel fundamental. Os agentes estatais, os agentes privados e até as câmaras de compensação e órgãos de sistema. Voltando aí no curto prazo, as questões de liquidez e de medidas governamentais são essenciais para manter essa estrutura funcionando. E isso para o setor de petróleo e de energia é fundamental. O setor de gás eu deixei por último, porque o gás entra um pouco mais na questão das medidas, já que a gente tem um setor de gás em pleno funcionamento, mas houve uma decisão de abertura, um chamado novo mercado, onde haveria entrada de novos players, o incumbente Petrobras venderia ativos e deixaria de tomar algumas medidas. Isso foi acertado com o CAD, em termos de cessação de conduta, com prazos, e obviamente era um desafio pré-coronavírus muito grande, trocar toda a engrenagem de um trem em andamento, de novo numa cadeia estruturada de contratos de longo prazo, medidas regulatórias que ainda tinham que ser construídas, medidas tributárias que têm que ser aprovadas, tudo isso pré-coronavírus. Agora, com essa dificuldade que a gente vai ter na demanda, a demanda no novo mercado de gás era um ponto, mas, pelo menos na minha impressão, não era um dos pontos principais.
até porque o setor conseguia corrigir isso. Mas agora, certamente, a demanda vai alçar aí para o topo, para ser um dos principais pontos. Então, a abertura de gás também, obviamente, vai ser afetada do novo mercado e acho que dentro dessa discussão dos vários órgãos governamentais, isso vai ser considerado porque, e aí no ponto do Gustavo, alguns dos projetos mais importantes de lei ou até de nova regulação estavam aí em vias de ser aprovado, ou precisavam ser aprovados, a necessidade só aumenta agora, e acho que vai ser importante, até ouvir dos participantes aqui, uma organização geral de todos os agentes de mercado público e privado, para que essa agenda não seja perdida, parada durante o distanciamento social, tudo bem, mas que de hipótese alguma seja perdida, porque se ela era importante, ela ficou essencial agora para a gente poder retomar o nosso setor aqui. Então, essas eram as minhas considerações iniciais aí. Vou devolver a palavra para o Felipe. Legal, Daniel, obrigado. Bom, acho que a gente pode começar a parte de perguntas e respostas, e eu vou me valer da condição de mediador para perguntar primeiro, né? Eu usar o meu ímpeto jornalístico também para começar essa sessão. Eu queria primeiro levantar uma questão para o Thiago. Mais cedo eu estava lendo uma matéria, que, se não me engano, era do New York Times, que falava que essa crise que estamos enfrentando hoje é a maior crise desde o crack da Bolsa de 1929. Óbvio que é uma visão de mundo americano, claro, a gente tem que dar o desconto, mas efetivamente é uma crise sem precedente. E essa matéria também apontava que a redução do consumo e da demanda que está acontecendo hoje provavelmente vai perdurar por algum tempo, mesmo antes da gente, mesmo com a retomada da economia a partir bom, a gente não sabe quando, mas mesmo com a retomada da economia, a previsão é que essa redução de demanda continue por um tempo. Vocês enxergam isso também? Bom, Felipe, eu acho que quando a gente olhar essa dimensão da demanda de energia, a gente vai acabar tendo que segmentar se a gente está falando de energia elétrica, de combustíveis líquidos, se a gente está falando de gás natural, né, combustíveis fósseis de uma forma geral, que eu acho que os efeitos podem ser diferenciados para cada um desses, digamos, segmentos, né, de consumo ou de oferta de energia. Quando eu olho, recentemente a EPE, no final de março, a EPE, junto com a ANS e a CCE, publicou a primeira revisão quadrimestral da carga de energia elétrica, que é um trabalho que é feito periodicamente, no sentido de atualizar as referências de crescimento da economia e as implicações disso no consumo de energia elétrica. E isso é um componente que orienta o planejamento da operação e a própria formação de preços de energia elétrica, que a partir dessa revisão foi para o piso, né? No momento em que... bom, e aí qual é a dinâmica no caso da energia elétrica? A gente, no momento de recuperação, de retomada da atividade, você não tem uma demanda reprimida. Ninguém vai consumir mais energia elétrica porque acumulou um período sem consumir. Tá? Então, eu acho que na maioria dos casos a gente vai ver isso. Então vai ficar aquele buraco, e é a razão fundamental pela qual a gente está vendo esse postergação de leilões e tal, justamente porque depois vai haver um carregamento desse buraco, digamos, de demanda ao longo dos próximos anos. Então você tem naturalmente uma postergação desses investimentos, justamente para acompanhar o ritmo do consumo de energia. Eu acho que no caso do petróleo é mais complicado, né? Essa dinâmica é ainda mais complicada. Eu acho que no caso da energia elétrica é até um pouco mais previsível, um pouco mais controlável. Agora, o petróleo realmente é uma equação complicada, porque, por um lado, essa dinâmica de preços e esse choque de demanda, né, pode estar levando à postergação de investimentos em EIP, né, e um ambiente difícil para fazer investimentos em EIP,
o resultado disso vai ser percebido daqui a alguns anos, né? E aí, se houver uma recuperação da demanda, né, e aí os estoques vão sendo consumidos, eu acho que ainda não tem uma clareza em que medida que os agentes consumidores vão buscar alternativas ou não, dada essa incerteza muito grande sobre o comportamento do preço ao longo dos próximos anos. Você acha que pode ser uma oportunidade para as renováveis ampliarem, a gente ampliar a penetração das renováveis e iniciar mais fortemente a transição energética? Essa é uma boa questão. A princípio, particularmente, não tenho uma posição fechada sobre isso, mas eu acredito que não. Eu acredito que esse baixo preço ele impacta o setor de renováveis em duas dimensões. Na verdade, o setor de renováveis ele é impactado pela queda da demanda. A queda da demanda ela é democrática, ela impacta todas as fontes de energia de uma forma bastante ampla, né? Mas, por outro lado, uma grande parte do capital que financia a transição energética ele é oriundo do setor de petróleo. Então, esse ambiente difícil para o mercado de petróleo, ele reduz o capital disponível para investimentos em inovação, em transição energética, e, eventualmente, ele pode ter implicações também de gerar instabilidade geopolítica, instabilidade social em países produtores, o que prejudica, né, o ambiente para investimento e a previsibilidade, né, de preços nesse médio e longo prazo. Então, por um lado, pode ser uma oportunidade, mas tem que ter estômago, né, nesse momento. É verdade. Gustavo, o Daniel levantou uma questão, falou dos projetos que estão tramitando no Congresso Nacional. E levantou a questão como esses projetos agora são fundamentais para o setor. A questão que eu levanto para você é o seguinte: na questão do gás, o projeto do novo mercado de gás, que uma parte do setor se sentiu afetado pela questão da saída de contrapartida no plano Mansueto, e na questão do setor elétrico também, que o projeto acabou parando por conta de toda a pandemia. Trabalho no Congresso. Acho que você já está de volta agora, Felipe. Bom, cair antes da... Fazer a pergunta, cortou o teu áudio. Então, Gustavo, a pergunta é: o quanto vocês enxergam como fundamental esses projetos andarem? O projeto da lei do gás e o projeto da reforma do setor elétrico. Vocês entendem que esses projetos vão dar fôlego para a retomada também? Sem dúvida, Felipe. Esses projetos, incluído o PL da desestatização da Eletrobras, ele estava elencado no rol de prioridades do Ministério da Economia, continua dessa maneira, e a gente tem uma perspectiva de que, passadas essas votações dos principais temas afetos diretamente ao combate à crise e a transferência de recursos fiscais e tudo mais, eles voltem a ser prioridade total dentro do governo. Já existe, já foi concretizado um bom alinhamento, uma boa evolução acerca dos textos, acerca de convergências ali no Congresso. Eu não vejo motivo para se retroceder. No máximo, a gente pode paralisar onde ficamos, mas eles continuam, de fato,
na prioridade. A questão do Plano Mansueto, que foi votado um outro texto mais emergencial, o governo não abandona a questão estrutural contida no Plano Mansueto, ou seja, de ter estruturalmente um plano de reequilíbrio fiscal de longo prazo e de aumento da capacidade dos estados em fazer investimentos, ao mesmo tempo em que tenham contrapartidas de responsabilidade fiscal. E, nesse sentido, o que a gente já propunha em relação a contrapartidas dos estados decorrente de melhorias regulatórias para aderir ao plano, eles permanecem. Eu acho que não temos motivo nenhum para retroceder e certamente ali provavelmente no segundo semestre essas pautas devem voltar e na minha expectativa e na nossa, enfim, no nosso trabalho aqui, no nosso esforço, que voltem com bastante força e com bastante urgência. E o projeto do senador José Serra também está dentro do rol desses projetos prioritários, o projeto que acaba com o polígono no pré-sal e agora não acaba mais com direito de preferência, mas tem a possibilidade da Petrobras ser multada se não bidar em áreas que ela exercer a preferência. Esse projeto também é uma prioridade? O tema é uma prioridade, Felipe. Eu vejo que ainda há espaço para discussão de qual a melhor formatação desejada. A gente, às vezes, se concentra entre o que dá para fazer e o ideal. Eu sempre prefiro trabalhar com o ideal, uma vez que a própria emenda lá o último resultado do PL do José Serra, que trazia essas questões de uma mudança do modelo de partilha, ela ainda voltava com a possibilidade de direito de preferência da Petrobras, o que, do nosso ponto de vista, não seria tão desejável. Então, o que eu posso dizer é que, quanto ao tema, isso é importantíssimo, mas quanto ao conteúdo do que está presente hoje, eu, pelo menos na minha opinião, eu acho que cabem discussões, cabem convergências acerca do que é o melhor desenho ali para o futuro do modelo de partilha e até mesmo discutir qual é a formatação atual dos contratos, o modelo de partilha como um instrumento com algumas exigências ali dos contratados que no longo prazo podem trazer ali atraso nos investimentos, dificuldades na concretização da exploração. Então, para mim, acho que é um assunto que fica um pouco em aberto para se discutir o mérito e o conteúdo desses temas e o que pode ser encaminhado de fato como uma posição de governo ou uma visão que é o futuro ali para esses contratos. Daniel, você levantou durante a sua fala inicial a questão do gás natural, que é uma questão realmente fundamental e que afeta dois setores, tanto o setor de energia quanto o setor de EIP, de petróleo e gás. Como é que você está vendo o impacto dessa crise no movimento de abertura do mercado de gás? E aí não falo só da questão efetivamente de investimento, mas de todo o movimento que foi criado em torno da abertura. Tem o acordo da Petrobras com o CAD, tem a questão da chamada pública do Gasbol e vários outros movimentos que estão acontecendo. Como é que você está vendo esse movimento e qual o impacto disso? Você acha que vai atrasar essa abertura do gás no Brasil? A gente vai levar mais tempo para chegar a um mercado ideal? Olha, Felipe, como eu estava dizendo na minha fala inicial, a abertura é um tema complexo já pré-Covid, né? Então, não é à toa que desde o Gás para Crescer, um movimento que começou
olhando, e acho que de uma forma muito correta, toda a cadeia e todas as medidas que eram necessárias, depois com o novo mercado de gás mais ainda. Eu queria separar em duas partes. Acho que neste momento agora de isolamento social, não tem dúvida que é difícil, porque a convergência ali de fatores demandava uma série de movimentos que ficam um pouco afetados. Mas vamos imaginar aí que em semanas, tomara aí poucas semanas, a atividade econômica volte. Eu acredito que o caminho está traçado. Acredito que ainda mais com esse empenho do Ministério da Economia, o PL sendo aprovado, mas principalmente a agenda regulatória da ANP, que eu já ouvi aí dos diretores também, mantida, e o próprio compromisso da Petrobras de desinvestimento, eu acho que tudo volta com a dificuldade da demanda que eu estava colocando antes. Possivelmente tem a extensão de prazo aqui e ali, principalmente vamos esperar saber quanto tempo tem de isolamento social ainda, mas eu acho que o cenário estava todo desenhado, e agora, basicamente, os agentes vão ter que, com todos os agentes envolvidos aí, entender qual é o novo cenário de demanda. Por exemplo, a queda na demanda que o Tiago estava falando, a geração termoelétrica é um dos grandes puxadores do mercado de gás, um player que quer entrar, a geração termoelétrica é uma das grandes formas de ele entrar, ou até para as produtoras de petróleo e gás, a geração termoelétrica é uma grande forma de monetizar o gás. Então, isso vai ter que ser repensado dependendo da nova demanda que se enxergar do novo cenário. Isso não tenho dúvida que impacta, mas eu acho que o desenho da abertura, eu não vejo ele tão afetado, porque todo o cenário continua igual de decisões, até onde eu sei, do poder público, das várias esferas do poder público, do compromisso da Petrobras com o CAD. Acho que essas são as pedras fundamentais que vão ter que se ajustar ao novo cenário de demanda quando a gente conseguir entender qual que é ele, né? Legal. Tiago, o Carlos Leipner mandou uma pergunta aqui para você, que é se há alguma previsão para revisar o PDE 2029 e o PNE 2050. Vocês estão trabalhando com isso já? Bom, obrigado, Carlos, pela pergunta. O PDE 2029 ele não vai ser revisado. O que nós estamos já no ciclo do Plano Decenal 2030. Tá? E atualmente nós estamos justamente na elaboração dos cenários de crescimento da economia e de crescimento da demanda de energia, né? Então vocês podem imaginar o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. E aí, sobretudo, o desafio é iniciar agora toda uma cadeia de trabalhos, de modelagem, de análise dos resultados, enfim, em cima de um cenário muito ainda de incerteza. Então, esse plano decenal 2030, ele vai ser o plano voltado realmente para experimentar uma diversidade maior de cenários ou de trajetórias e buscar orientar as ações da política energética nesse contexto de incerteza, né? Evitar arrependimento, digamos assim. Então, respondendo objetivamente, o PDE 2029 ele não vai ser alterado, o que vai ser construído é sobre novas bases, o PDE 2030, que, portanto, vai buscar carregar essa nova conjuntura e essas novas perspectivas. Em relação ao plano 2050, nós continuamos trabalhando para... tenho reuniões essa semana com o Ministério justamente sobre isso. A princípio, a gente tem a intenção de manter uma abertura de consulta pública do Plano 2050, fazer uma consulta pública estendida, né, justamente porque o momento, acho que a agenda está muito sequestrada pelas questões de curto prazo, então é natural que a gente precise de mais tempo, até pela complexidade dos temas que estão colocados ali, mas é justamente nos momentos de crise que a gente tem que ter algum norte, alguma referência, e eu acho que o Plano 2050 nos ajuda nesse sentido. Então, o nosso esforço é para manter o Plano 2050, só que com abertura em relação ao que se pratica no plano decenal, uma abertura para debate, discussão sobre a política mais estendido e mais abrangente do que nos ciclos anuais do plano decenal. Então, esse é o cenário. A dificuldade realmente
lidar com essa reversão aí de expectativas. Lembrando que no Plano 2050, nós trabalhamos com uma abordagem de cone digamos assim, cone de trajetórias ou cone de cenários, em que a gente tem numa trajetória, num cenário, desafio da expansão, ou seja, o desafio que pressiona, um cenário que pressiona a expansão da infraestrutura de energia, né, que pode ser visto por alguns como otimista, digamos assim, e um cenário que a gente chama de estagnação, em que a gente tem um ambiente digamos, de estagnação realmente do mercado de energia, e obviamente a gente espera que a trajetória efetiva esteja contido nesse cone. Então, desde o início, a metodologia já era essa, e eu acho que vai se mostrar válida justamente nesses momentos em que a gente, de fato, pode ver uma estagnação, pelo menos temporária, do setor. Tiago, ainda para você, o Luiz Martins pergunta se há alguma previsão para os próximos leilões de energia que foram adiados, se a EPE já tem alguma previsão. Bom, na revisão quadrimestral que nós publicamos no final de março, a referência que foi colocada ali foi um crescimento zero do PIB em 2020. Né? Isso foi uma revisão em relação aos 2,3, 2,4 de dezembro. No entanto, já agora, ao longo de abril, a gente já viu aí uma piora nas expectativas e é até possível que, é provável que haja até uma queda do PIB, né? A maioria tem cenários aí da ordem de queda do PIB de até 5%, né? De alguma, por exemplo, do Banco Mundial. Então, no cenário em que o PIB fosse zero em 2020, isso representaria uma redução da demanda da ordem de 600 megawatts médios em relação a 2019 e um tombo de 3,6 gigawatts médios em relação ao que se projetava para o ano de 2020 em dezembro de 2019. Isso significa o quê? Que num cenário em que a gente tem esse momento mais agudo da crise e uma recuperação gradual ao longo do segundo semestre, a gente pode possivelmente retomar os leilões, discutir a retomada dos leilões, provavelmente a partir do início do ano que vem, né, final desse ano, no momento em que essa trajetória de recuperação seja mais clara. Agora, o cenário que se coloca durante algum tempo, uma sobrecontratação das distribuidoras, né, e o carregamento desse buraco. Então, é natural que os leilões também tenham um deslocamento no tempo proporcional a essa forma da crise, né, e da redução do consumo de energia elétrica. Então, essa é a perspectiva, né, com relação aos leilões de energia nova. Com relação aos leilões de energia existente, aplica-se o mesmo raciocínio. Com relação aos leilões de transmissão, aí tem que ver lote a lote, porque alguns lotes são para atendimento a crescimento da carga, outros são para atendimento a requisitos de segurança do suprimento, confiabilidade. Então, tem que ver lote a lote para ver o melhor momento de fazer. E com relação àquela discussão de leilão para suprimento de potência, que é uma questão mais transitória desse atual modelo para o modelo que a gente está chamando da modernização do setor elétrico, a gente está refazendo os cálculos, mas também a expectativa é de uma postergação da necessidade de mecanismo para contratação de potência ou de capacidade, né, para essa energia para atender os horários mais críticos do sistema. Então, essa é a perspectiva mais geral dos leilões. Daniel, tem uma pergunta aqui sobre o socorro que o governo já está fazendo às distribuidoras, a injeção de dinheiro na CDE. Qual o risco desse socorro acabar gerando judicialização? Alguns geradores já demonstraram preocupação, a Abraço recentemente soltou uma nota também. Como é que você enxerga esse movimento, Daniel? Olha, o risco de judicialização não pode ser descartado, até porque o setor elétrico ainda não resolveu a judicialização. Ainda temos a questão do GSF ainda, né? Exatamente, a questão do GSF. Então, não que seja um assunto diretamente interligado, mas eles não são totalmente dissociados. Então,
Eu acho que é nesse momento de estruturar esse auxílio às distribuidoras, mas já entendendo as outras posições de geradores e outros players, que a gente vai entender se existe um arranjo no mercado possível para que não haja a judicialização. Eu acho que eu vou jogar contra aqui a classe, mas a judicialização não ajuda ninguém, né? O setor não se beneficiou da judicialização, pelo contrário, acho que o custo econômico, o Thiago vai falar bem melhor, é muito maior do que o que estava em jogo ali, de tanto que isso afetou. Então, imagino que vai haver uma grande confluência aí de interesses para evitar. Agora, é claro que qual é o outro lado da moeda, né? Os agentes já estão no limite, cada um no seu nível, em termos de caixa e resultado. Então, pode chegar algum momento que estrategicamente a decisão seja ir para o judiciário. Eu espero que não seja o caso, de novo, contra a classe aqui, porque o arranjo ideal era que esses problemas identificados por outros agentes fossem resolvidos de outra forma, e aí acho que vai ser um desafio grande para o governo, para justamente ser a contrapartida e não ter nenhuma judicialização. Tiago, você quer complementar algo? Não, acho que o Daniel cobriu bem. Existe hoje um esforço, e eu acho que uma percepção geral no mercado de que partir nesse momento para a judicialização pode ser um grande tiro no pé do setor, porque pode contaminar, né, ainda mais o ambiente de confiança no momento de retomada. Então, eu acho que os agentes, embora não descartem esse tipo de abordagem, eu acho que ainda está se buscando uma construção dentro do setor no sentido de distribuir de uma forma mais ou menos equilibrada o ônus dessa crise, né, para que agora, se ficar caracterizado uma equação em que um determinado grupo acaba assumindo de forma desequilibrada o ônus da crise, aí eu acho que a gente pode ver desse conjunto alguma reação no sentido de judicializar. Mas o Ministério de Minas e Energia tem buscado construir uma solução exatamente preservando esse equilíbrio, que é um dos pilares, são princípios fundamentais na discussão da modernização do setor elétrico, que é a correta alocação de custos e riscos entre os agentes. Esse é um ônus que ele não decorre de um comportamento específico de nenhum ator, ele é uma crise, como a gente falou, de saúde, que se reflete no setor de energia, e, portanto, alocar o ônus disso numa determinada categoria, eu acho que poderia, de fato, ensejar um movimento de judicialização. Eu não tenho visto eu tenho visto, que eu tenho visto são movimentos exatamente no sentido de preservar um certo equilíbrio na alocação dos custos dessa crise. Agora, isso está sendo construído, isso está sendo dialogado, né? E, obviamente, que a duração dessa crise, dos efeitos da crise, vai ser determinante exatamente nessa equação final. Então, eu acho que, embora no curto prazo essas ações emergenciais, junto às distribuidoras principalmente, sejam fundamentais, eu acho que alguns outros desdobramentos vão ser importantes num segundo momento, e eu acho que isso vai ser um pouco determinante nesse cenário que o Daniel traçou, né, de maior ou menor risco de judicialização. Gustavo, tem uma outra questão aqui sobre o setor de etanol. Você mesmo tocou nele quando fez sua fala inicial. Os usineiros estão pedindo isenção de PIS, COFINS e outros impostos. O Ministério de Minas e Energia deu uma sinalizada na CID. Bolsonaro, um tempo atrás, tinha falado que a CID ele não ia mexer na CID, que o combustível tinha que reduzir de preço para o consumidor. Qual é o caminho, Gustavo? Felipe, de fato é uma situação que está em aberto, essas discussões. Agora é importante colocar que houve, de fato, uma mudança de preços relativos aí. O setor de etanol possivelmente é uma das grandes bandeiras aí do Brasil, especialmente no cenário de transição energética.
Então, para o futuro, ele pode nos dar uma resposta de expressiva expansão, justamente com o aumento da demanda de outros países pela mistura de etanol na gasolina, como até compromisso de descarbonização. Então, nesse momento de depressão de preços, é importante não se preocupar com a saúde do setor. E, nesse sentido, a questão tributária ela tem o seu papel, porque, através de alterações eventuais na CID ou na PIS/COFINS do etanol e da gasolina, você pode fazer esse ajuste de modo a talvez não compensar totalmente o setor, que isso é difícil, mas talvez amenizar e dar um ajuste de preços ali relativos um pouco melhor para melhorar as condições de mercado do etanol. Aí a questão de qual tributo ou não até depende das questões estruturais de cada tributo federal incidente sobre a gasolina e etanol, uma vez que a CID ela prevê uma noventena. Então, se você fizer algo agora com vistas a atacar os efeitos da crise, talvez a noventena já tenha captado esse efeito, já não faça sentido esperar todo esse tempo, de modo que poderia ser possível um ajuste de PIS/COFINS no primeiro momento para depois fazer ajuste na CID. Mas, de todo modo, eu enxergo que, até a despeito de questões da crise, especificamente, é importante discutir aí para o futuro do setor mecanismos amortecedores, mecanismos estruturais, possivelmente tributários, que amorteçam essas variações. Você imagina se no atual contexto a gente tivesse um mecanismo automático de ajuste de preços relativos, no qual uma queda expressiva no preço de um produto pudesse ser compensada com um ajuste na tributação. Então, isso estaria automaticamente ajustado. Lógico que não é fácil, porque a gente também discute aqui tributação estadual, que é um tema complicado de discutir por envolver a arrecadação dos estados, mas o fato é que o ICMS ele tem quase o dobro do peso da tributação estadual nos combustíveis. Então, um movimento em que estruturalmente pudesse haver um mecanismo compensatório, ou mesmo que o próprio ICMS dos combustíveis pudesse ter um componente de não potencializar aumentos de preço ou mesmo redução. Estou falando aqui de uma possibilidade de você fazer um tributo ad rem, né, em reais por litro, podem ser, ou talvez devam ser, discussões importantes aí para o futuro próximo do setor, de modo a você ter uma adaptação à nossa realidade, que você tem dois combustíveis que são substitutos, né, do etanol hidratado e gasolina, e que, quando você tem variações no combustível que forma o preço também, a gasolina que forma, de certa maneira, o preço do etanol, você ter um mecanismo, possivelmente o tributário, que possa já trazer esses ajustes. Mas o fato é que é uma discussão estrutural, não sei se a tempestividade desse momento é adequada para isso. O presidente da Petrobras, na última semana, também indicou que é contra essa medida e que isso pode prejudicar até o setor de GLP. Vocês estão olhando isso também, a questão do GLP interligado aí com a questão da gasolina e do etanol, levantada pelo Castelo Branco? Estamos olhando, Felipe, vários aspectos. Eu confesso que eu não acompanhei essa entrevista
e não saberia aqui raciocinar em torno de como isso prejudicaria o GLP, talvez até que o próprio GLP tenha uma alíquota reduzida em relação a outros combustíveis, mas aqui a gente fala de cobertor curto, né? Assim, o ajuste num tributo de um combustível vai afetar os preços relativos de outros. Talvez seja isso mesmo o propósito, para ter uma característica, trazer para cá uma característica de imposto regulatório, mas o fato é que a variação de um produto e um preço que não é controlado aqui, não é formado internamente, ele é formado até por um cartel internacional, né? Nesse caso do preço do Brent, ele acaba influenciando aqui a nossa realidade, ele acaba influenciando o setor de etanol, que apresenta safras recordes aí ano a ano, mas com esses choques, às vezes fica difícil vislumbrar, do ponto de vista do investidor aqui do etanol, qual é o cenário futuro, como que eles vão se posicionar. Então, eu vejo que de fato, os impactos devemos ter muita atenção, mas é importante que a gente tenha o senso de que são setores importantes para a economia brasileira e talvez ali como um futuro promissor, um cenário de descarbonização, um aumento do etanol como um combustível mundial, talvez, os países ali num protocolo de descarbonização e por aí vai. Legal. O Aloysio Melo pergunta como que vocês estão vendo a queda do preço dos contratos de petróleo para maio. Essa questão toda que a gente viu aí hoje, né, o preço que chegou a ficar negativo, uma coisa que a gente nunca viu na história. Como é que vocês estão vendo esse movimento e qual impacto isso pode trazer para o mercado brasileiro? Não sei quem poderia responder, Thiago? Bom, eu posso... eu acho que é desafio para os analistas aí, né? Eu posso dar uma pincelada aqui, mas se os meus colegas de painel puderem complementar, eu acho que vai ser enriquecedor para quem está assistindo. Bom, eu acho que um preço dessa ordem, primeiro, é importante ver, né, o porquê que chegou nesse valor negativo. Eu acho que tem aspectos, obviamente, de vencimento dos contratos e alguns gargalos logísticos lá de suprimento, né, e de distribuição desse combustível, né? Mas, de uma forma geral, mesmo considerando o Brent a $26, que eu acho que é mais representativo de uma dinâmica global do preço, a gente está vendo realmente preços muito baixos e recém-saído de um embate entre grandes produtores, a Arábia Saudita com a Rússia e os Estados Unidos, obviamente, bastante interessado em influenciar o resultado desse processo. O que eu diria que eu vejo, obviamente, um risco em se perdurando durante algum tempo mais esse patamar de preços. A gente tem um risco sobre a estabilidade política e social de países que são muito dependentes do petróleo, né, dentro da sua dinâmica nacional, doméstica, e aí isso gera aí instabilidades, enfim, riscos, né, associados a isso. E, por outro lado, eu vejo um impacto muito grande na perspectiva de investimentos em IP e, portanto, na ampliação. Primeiro, impacto sobre o retorno dos investimentos em IP já realizados, obviamente, e impacto sobre aqueles investimentos, né, postergação de investimentos em IP ao longo dos próximos anos. Então, de imediato, eu acho que eu veria esses dois impactos. Sobre o mercado de biocombustíveis, o Gustavo acho que já tocou, né? Isso tem um impacto direto, né? Vai direto.
E com relação ao mercado, eu diria, de gás, que, de certa maneira, acaba vindo um pouco na esteira também desse processo, embora não necessariamente plenamente aderente, né? Obviamente, algumas oportunidades para o gás natural entrar em alguns mercados, mas o fato é que não adianta o combustível estar barato se a economia está parada, porque, no final das contas, não tem quem consumir esse combustível barato. Então, essa não é necessariamente uma equação trivial. Eu acho que, assim, num primeiro momento, eu vejo, me chama a atenção esses impactos que eu comentei. Daniel? Eu vou na linha do Thiago mesmo. Bom, primeiro, também não vou me atrever a falar sobre o futuro do preço do petróleo, porque está bem longe da minha... A única certeza é que a gente vai errar, né? Exatamente. Mas eu acho assim, tem um ponto importante que o Thiago comentou, né? A gente se preparou, eu pelo menos me preparei de manhã e tive que me atualizar ao longo do dia aqui, mas até onde eu vi é um derretimento aí do mercado futuro, né? Do WTI. Então acho que eu ficaria com a queda do Brent, que pelo menos não é desprezível, longe disso, mas não é essa catástrofe que foi o WTI. Então ali eu acho que é um ajuste que eles estão fazendo gigantesco, né? Histórico, mas mais em questão de mercado futuro e vencimento de contratos do que a jogar o petróleo mesmo, o barril, para um preço negativo. É óbvio que é catastrófico tudo que está acontecendo no preço, por aquilo que eu estava falando na introdução. Mas a pergunta como é impactos no Brasil, eu segui um pouco o que o Thiago falou. O que eu vejo daqui, né, na minha mesa jurídica aqui no EIP, eu acho que o Brasil teve aí competência, um pouco de sorte também, de ter feito um grande ciclo de leilões pré-queda, né? Então, certamente, tudo que foi feito aí nos últimos 4, 5 anos seria impossível, com os mesmos números e resultados, ter sido feito agora. Então, nós vamos ter que, como o Gustavo falou, aprender a viver uma nova era aí, passado o coronavírus. Agora, esses investimentos estão, entre aspas, contratados. Então, as empresas que ganharam assinaram lá seus contratos de concessão e partilha. O investimento, suspensão do investimento da EIP, existe um prazo da fase exploratória e a consequência está ali prevista no contrato. Só que, historicamente, não só existem possibilidades dentro do próprio contrato e até com fatores exógenos aí de postergação, mas aqui nós estamos falando de um negócio macro, nunca antes visto. Então, a ANP já recebeu pedidos, já manifestaram que receberam pedidos, e agora vamos aguardar a decisão que a agência vai tomar. Acho que a agência, assim como a gente, está provavelmente querendo entender o tamanho do buraco. É o mesmo buraco da demanda, um pouco diferente lá que o Thiago estava falando, mas é um buraco também de saber até que ponto alguém pode investir tanto dinheiro nessa perspectiva. Então, acho que tem soluções ali na mão da agência para que o investimento possa vir quando ele fizer sentido. Mas acho que a grande vantagem de ter contratado, né? A diretoria da ANP fez um webinar com a gente na IBBR na semana passada e o diretor Cesário indicou que a ANP vai adiar, vai dar 2 anos de prazo para os contratos de exploração para as petroleiras. Vai dar mais 2 anos, né, para cumprimento dos prazos. Isso obviamente, para as petroleiras é um movimento bom, mas para os fornecedores é um problema, né? A gente vai ter uma dificuldade grande para a indústria de drilling, para a indústria de sísmica, né? Você enxerga esse... Não, sem dúvida. Que, enfim, talvez a questão aqui é que esse problema já estava lá, né? Ou seja, se você for acompanhar as decisões que foram tomadas nas matrizes de corte de custo, elas foram antes de decisões dos reguladores, da ANP e tal. Quer dizer, a própria matriz das grandes prestadoras falaram: não, o mercado vai mudar, não vai haver investimento de ANP, porque essas coisas começam de cima para baixo, né? Vem o corte e aí cada país tem que saber implementar dentro do seu cenário. Então, eu acho que já existia isso ali. Eu acho até que não vou dizer que é bom para eles, porque não é, mas a vantagem de se ter uma coisa organizada é que com as empresas de AIP tendo um conforto aí desses 2 anos, vem o próprio conforto das prestadoras de que, restabelecendo a lógica de investimento e a decisão de investimento, eles vão estar ali para prestar o serviço. Então, é uma medida
que me parece acertada, né? Tem que sempre medir o tamanho dela. E acho que para o gás, como só ia complementar, como o Thiago falou, hoje no Brasil os preços praticados não são diretamente ou totalmente ligados a variações do Brent ou do WTI. Tem sim componentes em vários contratos, mas não é uma coisa automática e muito menos 100%. Na medida em que esses contratos, em que esses ativos vão sendo transferidos para terceiros ou terceiros entram no mercado, vem uma nova dinâmica de preço, que vem da chamada pública, que vem de novos contratos de transporte e quando abrir outros elos da cadeia. Então, eu acho que, de novo, é mais um problema da demanda do que ter um efeito, como o Thiago, vou falar de novo aqui o nome do Thiago, porque em outros países é muito mais, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, né? A indústria do shale, com essa queda, ela não se sustenta. Então, ela vai precisar de algum tipo de ajuda governamental, que, aliás, é uma das coisas que pode ajudar na própria questão da oferta e da demanda, porque talvez se começar a quebrar um monte de produtores ali, vai diminuir a oferta. Mas ali, os produtores são, em geral, alavancados. Eles todos tomaram dinheiro do mercado, precisam repagar dívidas, debêntures, financiamento. Então, ali o impacto é muito mais direto do que hoje é no Brasil. Acho que a Petrobras, as outras grandes IOCs estão tomando suas medidas de resiliência. Então, talvez a gente consiga conter um impacto mais no curto prazo, mas que não seja algo um efeito tão devastador estrutural como vai ser em outros países. Legal. Gente, a gente já passou e muito do horário que a gente tinha combinado para encerrar. Eu queria fazer uma rodada final de considerações para a gente encerrar nosso bate-papo. Lembrando que esse bate-papo ele vai depois ficar disponível no YouTube da IPBR e também vai ficar disponível pela Câmara Americana. Então, quem não conseguiu ver vai poder depois acessar. Tiago, vamos começar com você, pelas suas considerações finais? Eu vou usar essa consideração final para tocar num ponto que acho muito válido. É uma dessas agendas que são fundamentais para o país, sobretudo para que no momento de uma retomada, uma recuperação, a gente tenha aí uma oportunidade de estar colocando em prática uma abordagem, um desenho de mercado mais atualizado e compatível com os próximos 10, 15 anos, que é a modernização do setor elétrico. Eu acho que a gente tem a oportunidade. Eu sei que a agenda legislativa no curto prazo, ela obviamente está voltada para a gestão da crise e as questões de curto prazo. A gente num segundo momento, eu acho que vai ser muito importante retomar isso a partir do momento que a pauta legislativa desafogar um pouco. Vai ser muito válido esse trabalho que já estava em andamento lá no Senado e depois tramita para a Câmara. E, sobretudo, isso vem no sentido de trazer um desenho novo para os leilões de energia e criar um espaço de ampliação do mercado livre, justamente com uma redistribuição da equação de custos e riscos no sistema. E aí, eu acho que é interessante a gente fazer um pouco o exercício de pensar e se nós tivéssemos implementado esse desenho antes da crise, né? Quais teriam sido as implicações? Eu acho que esse é um exercício bem interessante de se fazer no momento em que a gente tivesse, ao invés de 30% de mercado livre, tivesse, por exemplo, 70% de mercado livre e 30% do regulado, né? Como é que seriam as ações de gestão de uma crise dessa natureza? Eu não tenho, obviamente, todas as respostas, mas o que a gente percebe é que o espaço para negociação de contratos bilaterais permite uma flexibilidade muito maior para gestão de um momento desses, obviamente, retira um pouco as pressões que eventualmente podem ser oportunísticas, né, sobre digamos, o Ministério, sobre o governo federal de uma forma geral, e eu acho que poderia ser realmente um ambiente um pouco diferente, embora crise é crise, com o mercado livre, com o mercado regulado, crise é crise.
Eu queria reforçar que eu vejo que os fundamentos de tudo que está posto no desenho da modernização, a meu ver, continuam válidos e só se reforçam, só se fortalecem a partir dessa crise. No âmbito do Ministério de Minas e Energia e da EPE, o que nós continuamos o trabalho de detalhamento da implementação da modernização, obviamente com aí um deslocamento uma dilatação no prazo, né, e das discussões, sobretudo das consultas públicas, mas eu queria dizer que da parte da EPE nós continuamos focados para não ter descontinuidade no esforço que vinha sendo feito e que no momento em que o pior da crise passar, eu acho que vai ser um grande ativo que nós temos em relação a um ambiente de confiança e de qualidade para a retomada de investimentos que, naturalmente, nesse atual momento, não é o mais propício. Então, eu queria, finalmente, agradecer aos meus colegas aí, Daniel e Gustavo, e agradecer a Anshan, agradecer a EPBR e agradecer também a todo o pessoal que acompanhou até agora, inclusive alguns colegas meus da EPE, que acompanharam aqui também, e a Nathalie, que também ajudou aí, orientou a gente aí ao longo dos preparativos. Então, fica um grande abraço a todos e a EPE está aí de portas abertas para todos vocês. Um grande abraço. Obrigado, Thiago. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Gustavo, vamos lá? Vamos lá, Felipe. Bem, minhas palavras finais são para reiterar alguns pontos também, que a gente já discutiu. Falando um pouco do setor elétrico, é importante, conforme foi dito, discutir a alocação dos impactos, inclusive do ponto de vista do consumidor. Nesse sentido, vocês devem ter conhecido, a ANEEL recentemente publicou uma nota técnica com algumas sugestões de medidas que, a despeito de haver essa operação que vai dar liquidez, algumas coisas podem ser feitas infrasetor, só que é importante dizer que é muito relevante que haja disposição das partes para negociarem. Então, esse relatório da ANEEL traz uma série de sugestões que podem até minimizar o impacto dessa conta, que é uma solução inteligente, é uma solução adequada, mas para o futuro, no cenário de retomada, a gente sabe quem está pagando a conta. Então, nessa etapa transitória, é possível que algumas medidas possam ser tomadas de modo a minimizar o tamanho dessa operação e, futuramente, logicamente, o impacto ao consumidor. Também, conforme o Thiago disse, eu acho que não há motivo para mudar de rumo. Todas as etapas da política energética em todos os setores, a gente vê que houve mais ou menos avanço, mas todas estavam caminhando. A despeito de qual é a demanda futura, qual é o nível futuro, as medidas do governo, elas funcionam. O que estava sendo feito, citando, para não me alongar, o novo mercado de gás, a questão dos leilões, o setor elétrico, privatizações e por aí vai, elas ainda mais reforçam a sua importância no cenário de crise do que mesmo de qualquer mudança de rumo. E também acho que uma coisa que saiu um pouco do radar, mas para o futuro é importante a gente discutir, é um pouco da estrutura de mercado dos setores, principalmente nas cadeias downstream, em que eventualmente a gente vê que uma assimetria de transmissão de preços aí nas cadeias, em que talvez o momento mais oportuno não seja de crise para discutir isso, mas futuramente, na minha opinião, a retirada de barreiras regulatórias para a entrada de novos agentes é importante que se mantenha essa discussão como forma também de viabilizar novos investimentos. Então, acho que era isso. Também agradeço aí pelo convite.
Gostei bastante, aproveitamos bastante. Obrigado aos colegas, o Thiago Barral, ao Daniel Sifman, e continuamos à disposição aqui para futuras discussões. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Daniel, vamos lá? Bom, vamos lá. Eu acho que vou tentar encerrar com um tom otimista aqui. Acho que a situação merece. Também lembrar que é véspera de feriado, não sei se passou pela cabeça de alguém hoje aqui, mas eu também estou com os colegas. Acho que no final já havia um encaminhamento das questões macro, de estruturas de mercado, de ajustes, que, a meu ver, os méritos estão ali e continuam, né? É claro que vão precisar ser feitos ajustes em métricas, em prazos, mas eu entendo que já o trabalho que estava sendo feito, ele tem que continuar desse modo, porque as questões eram estruturais do desenho do mercado. Não é uma questão grave, mas de ordem econômica, de atividade, que deveria, a meu ver, mudar isso. Então, acho que tem um caminho traçado. O ponto do mercado livre ele é interessante. Aí vou voltar um pouco para o jurídico, onde eu comecei. Se a gente tivesse mais no mercado livre, no setor elétrico, até no setor de gás, que também tem uma abertura de mercado livre para acontecer, basicamente a gente estaria com a seguinte situação: essas medidas governamentais, que têm um impacto direto no ambiente regulado, têm um impacto indireto no setor, no mercado livre. Mas se a gente sai do mundo da energia, e participei até de outros webinars, a Anutiam está fazendo vários, existem outras soluções de medidas e soluções até jurídicas para setores não regulados. Então, sair de um mercado regulado para o mercado livre não significaria que um governo federal no futuro, diante de uma crise similar, espero que não aconteça, mas se acontecer, não teria medidas. Ele tem, as medidas mudam, e acho que o mercado livre tem o seu lado salutar e que continua válido aqui para esse cenário. Então, minhas considerações são de otimismo, porque acho que a economia brasileira, até o povo brasileiro, já mostrou sua resiliência ao longo de tantas gerações. Não vai ser fácil, é uma conta alta, uma conta cara, mas a partir do momento em que a gente saia desse cenário de absoluta incerteza e até dificuldade socioeconômica, os mercados tendem a se ajustar. O Brasil tem pressupostos aí no setor de energia muito importantes, que não vejo eles sendo destruídos por conta disso. A gente simplesmente vai ter que achar esse equilíbrio novo assim que sairmos desse momento de crise aguda. E queria reforçar o agradecimento à Anutiam, ao PBR, aos meus colegas e também a quem se prestou a participar aí. Obrigado pelas perguntas, foi um debate bem rico. Legal, obrigado, Daniel. Eu queria agradecer aos nossos 3 painelistas que atenderam o nosso convite. Muito obrigado, Daniel, Gustavo e Thiago. Obrigado mesmo pela disponibilidade. A gente sabe que tempo é um ativo hoje importante na vida de cada um de nós, e como o Daniel lembrou, na véspera de um feriado, apesar de que ninguém está saindo de casa, né? Mas ou não deveria estar saindo de casa, mas a gente sabe que tempo realmente é um ativo muito importante para cada um de nós. Então, reforço o agradecimento a vocês 3 pela disponibilidade. Agradeço também a todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigado pela audiência. A gente vai continuar produzindo esses webinars para continuar discutindo o setor de energia e os impactos da crise. Eu prometo que no próximo a minha conexão de internet vai estar melhor e eu não vou cair toda hora do webinar. Vou passar a palavra para o Pedro agora, que vai fazer o encerramento. Obrigado, gente. Obrigado, Felipe. Obrigado, Daniel, pela sua palavra de otimismo. Muito bem-vindo num dia como hoje, na véspera de um feriado. Mas obrigado também, Gustavo, Thiago, por compartilharem com o nosso público hoje as percepções de vocês sobre esse momento atual e como vocês estão enxergando o futuro próximo nesse setor de energia. Sem dúvida, esses elementos que foram debatidos hoje vão ser de grande valia para o nosso público no desafio que tem de fazer uma revisão constante dos seus planejamentos
nessas empresas de energia, sobretudo nessas últimas semanas. E é justamente com esse objetivo de contribuir com boas informações, com as análises, com as percepções dos players públicos e privados que a AmCham e a EPBR montaram essa série sobre energia, cujo primeiro debate é hoje. Foi hoje sobre os impactos do coronavírus no setor de energia, e teremos próximos, agora, nos próximos dias e semanas. Na quarta-feira vamos discutir um pouco sobre o Renova Bio e a retomada desse setor no pós-crise, pós-pandemia. No dia 29 vamos falar um pouco sobre o onshore, como fomentador de emprego e renda no pós-crise. Depois, em maio, já temos outros programados, então são todos muito bem-vindos. E aí, para finalizar, queria agradecer mais uma vez ao nosso público que nos acompanhou hoje, nesse mais um dia emocionante para o setor de energia. Queria agradecer os nossos palestrantes, o Thiago Barral, presidente da empresa de planejamento energética, Daniel Ziffman, sócio do Machado Maier Advogados, Gustavo Manfrim, subsecretário de Energia do Ministério da Economia. Queria agradecer ao Felipe Maciel, nosso parceiro da EPBR. Obrigado, Felipe, por mais uma ótima parceria aí. Queria agradecer as empresas mantenedoras da AmCham, a Shidiac Advogados, Grupo Case Benefícios Seguros e MedRio Checkup. Queria dizer que nós vamos enviar a todos um e-mail com uma pesquisa de satisfação e nos vemos aí nos próximos eventos, próximos debates que teremos ao longo das próximas semanas. Obrigado pela presença de todos e cuidem-se todos aí, tá? Até uma próxima.